O depoimento do Dimas Covas ele foi muito forte, ele foi muito científico, ele foi muito importante para o relatório final. E também ficou muito evidente a desqualificação dos defensores do governo, entre eles o Eduardo Girão. Eu digo que quem se lembra da época da CPI do Collor, que levou à cassação do Collor, né, o Collor tinha uma trinca de defensores, né, na CPI. Era o senador Odacir Soares, que era de Rondônia, do PFL. Não por acaso eu o comparo a esse Marcos Rogério, do DEM, também de Rondônia. Inclusive o Odacir Soares tinha ligações com o narcotráfico, morreu, eu acho que o ano passado, né? Morreu aqui em Brasília, tinha ligações com o narcotráfico, defesa de narcotraficante, era advogado ali daquela coisa tal. Era uma personagem esquisita, né, e desqualificada, mas que fazia aquele discurso de causídico de porta de cadeia, como o Marcos Rogério faz. O outro, que para mim é um parâmetro dele, né, ele regula com o Eduardo Girão, era o Ney Maranhão, né, senador por Pernambuco, o Eduardo Girão, senador pelo Ceará, e ambos personagens que insistem em ser pateticamente servis, né, ao discurso da mentira, O Ney Maranhão, naquela época, ali em 92, era isso, era uma figura que pretendia ser folclórica, mas era nefasta, né? Assim como o Girão. O Girão não pretende, ele se leva a sério, né? Mas ele é nefasto, ele se leva a sério, termina cumprindo um papel de palhaço na CPI, né? Como ontem, onde ele deu curso a fake news, né? Que circula nos meios bolsonaristas, de que células de feto humano, né, são usadas na produção da Coronavac, né? E o terceiro é o Luiz Carlos Reins, né, do Rio Grande do Sul, também senador pelo Rio Grande do Sul, que parece muito aquela postura, aquele cara que se brincar, dá um tiro na esquina, né, no adversário, aquele cara que é ruralista, que é mais tosco, mais grosseiro, né, metido a valentão. Ele mimetiza o Roberto Jefferson, da CPI do PC. Né? Ele mimetiza o Roberto Jefferson, que naquela época, em 92, não tinha feito ainda a cirurgia bariátrica e era obeso, e era um cara que projetava o corpo dele, andava armado, né? Andava armado, tinha uma arma como hoje ainda, numa pasta 007, como hoje ainda, exatamente. Né? Então, essa trinca de hoje, Reins... Aqui, Luiz, Lula, coloquei a imagem aqui do Maranhão. Do Ney Maranhão, exatamente. Também já morreu. O Ney Maranhão também já morreu. Endeusava o Collor da mesma maneira como essa trinca aí endeusa o Jair Bolsonaro. Exatamente. Né? Então, eles cumprem esse papel de palhaço. Tem que ficar esquecidos ali dentro. Né? O Marcos Rogério, ele é um evidente, a postura dele é uma postura de capacho palaciano, mas com aquele linguajar empolado. Não vai levar a nada. Eles são minoria. Né? E está muito claro que a CPI já tem uma condução formada. Agora, né, o Palácio já está vendo que foi... agora o Palácio já está vendo que foi um erro a convocação, né, dos governadores, que foi insistência deles. Convocaram 9. Dos 9, 7 são governistas. Além do que, se o Supremo autorizar, né, essa convocação, que é ilegal, ele vai automaticamente permitir que uma CPI convoque presidentes da República.
né? Então, o governo vai recuar nisso. E aí vem um outro erro dos governistas. Eles estão dizendo que vão aproveitar a confusão que está instalada na CPI e vão evitar a prorrogação do prazo da CPI. Em minha opinião, essa CPI não será prorrogada e não pedirá para ser prorrogada, como a do PC também não pediu. A CPI do PC durou 3 meses, né, apenas, né, e essa está chamada para durar 3 meses, 90 dias, apenas. É mais do que suficiente para a coleta das provas, e nesse caso aqui, se você pegar o quadro, né, do dia a dia e da quantidade de documentos que tem, documentos que são provas, né, nesse aqui está mais avançado o quadro do que na CPI do PC. A CPI do PC teve um momento... A gente, né, aqui nessa CPI tem uma condição de reunir documentação que não tinha naquela CPI. Você Exatamente. tem uma possibilidade de juntar evidências concretas, e eu estou esperando, eu acho que vão ser 2 depoimentos muito fortes na CPI. Esse de ontem foi realmente avassalador. Você viu que esse trio aí que você falou, né? Os 3 senadores aí que estão se despontando ao lado do líder do governo no Senado, né? Que é o Fernando Bezerra. Isso. É o quarteto, né? É o quarteto. Tem o Fernando Bezerra ainda, que está ele está na CPI, ele está com cor de beterraba na CPI. Tá. Agora, você vê que a postura deles ontem mudou, eles foram para uma defensiva grande, né, diante dos argumentos técnicos irrepreensíveis do Dimas Covas, que inclusive todos eles, como ele falou, tudo que eu falei aqui está documentado, então ele deixou documentos na CPI, e eu estou esperando ela vai ser chamada, não foi ainda, que é a professora Deise Ventura, que tem um estudo sistemático, documento a documento emitido, mais de 300 documentos emitidos pelo governo Bolsonaro, de portaria a projeto de lei, mostrando como essa documentação toda atuou para espalhar o vírus, né, em vez de controlar. Então, exatamente. Os documentais estão muito fortes agora, né, Lula? Não, muito fortes. A CPI do PC, ela demorou 1 mês até que ela engatasse e tivesse os primeiros documentos reais. Essa não, ela já na largada já começou até e tem todo esse rol. Na CPI do PC, o primeiro depoimento foi o depoimento do Pedro Collor, que ele estava sendo operado pelo Palácio, pelo Collor, pelas franjas do Collor, tinha disposição de vender o seu silêncio, e quando foi depor, ele deu uma esvaziada, foi um downgrade para aquele ânimo de criação da CPI. Até que, percebendo o que estava acontecendo, e em linha, né, de comunicação direta entre eles, o Mário Covas, ouvindo sugestão do Pedro Simon, do Zé Dirceu e do Zé Genuíno, durante o depoimento do Pedro Collor, ele fez uma proposta que encerrou o depoimento num dado momento, né, para evitar que o Pedro Collor se retratasse, né, demais da entrevista que tinha dado, porque ele estava na expectativa. Exatamente, ele estava na expectativa de vender as posições dele. Aí houve o depoimento do PC, dias depois, foi um bom depoimento, um bom do ponto de vista da oposição, depoimento forte. PC começou muito arrogante, mas foi reduzindo, mas a CPI não conseguia pegar documentos, até que surge, num furo da revista Isto É, o Heriberto. E a partir do Heriberto é que começa a ter um caminho de chegada de documento. Só que isso durou 1 mês, agora não. Agora, os documentos estão aí, as linhas estão aí. Assim, já há possibilidade de um relator, Renan Calheiros, sentar e escrever, sim, o que ele quer, o pré-relatório. E como eu falo, desde o começo, o Renan tem a cabeça muito organizada, né? O Renan tem a cabeça muito organizada, está com uma boa assessoria,
né, lá dentro. A assessoria, a consultoria legislativa do Senado é o top da carreira pública, é formada por pessoas de espírito público, concursadas, independentes em relação a qualquer governo, né? E eles estão sabendo conduzir as coisas dentro do relatório final. Às vezes, a postura, né, do Renan ou de um ou outro senador parece mais fria do que aquela que nós desejamos na assistência, mas no local aonde importa, os depoimentos têm sido muito bem aproveitados. E eles, assim como todas as estradas levam a Roma, né, todos os depoimentos estão conduzindo o foco para o Palácio do Planalto.